Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando o nosso programa dizendo que os deputados estaduais cearenses Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira, cujos mandatos recentemente foram cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral Cearense em razão de o partido deles, o PL, ter descumprido a lei de cotas. Estes deputados, vamos repetir os nomes, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira estão respirando aliviados desde ontem, quando uma decisão monocrática, uma decisão pessoal do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, decretou a suspensão da decisão que cassou os mandatos deles em razão de um recurso do presidente estadual do PL, Acilon Gonçalves, prefeito do município do Eusébio, levantando a suspeição do juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, relator do processo da cassação dos mandatos dos deputados estaduais. A suspeição foi levantada sob a alegação de que o juiz relator é sócio num escritório de advocacia de um dos interessados por estar querendo ser candidato a prefeito do Eusébio no próximo ano. A decisão do presidente do TRE, do desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, de suspender os efeitos da cassação, foi medida prudente. O TSE pode, sem dúvida, anular todo o processo pelo fato de o juiz do TRE, que na verdade não é realmente um magistrado de carreira, ele é advogado e foi nomeado pelo ex-presidente Bolsonaro para integrar o TRE cearense na qualidade de jurista. Pois bem, o juiz Francisco Érico Carvalho Silveira deveria ter se dado por incompetente ou suspeito, consequentemente impedido de relatar e julgar a causa. É prudente a decisão de suspender a condenação feita pelo desembargador presidente do TRE, porque esse é um fato que merece realmente uma atenção especial da Corte, porque a Corte não pode ser maculada por uma decisão de um dos seus integrantes. O juiz deveria ter sido prudente, deveria seguir realmente as normas legais e se dar por suspeito de relatar o processo e de participar desse julgamento. Os deputados citados, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e Silvana Oliveira, respiram aliviados, porque hoje eles podem dizer que não tiveram seus mandatos cassados. Vão aguardar uma decisão do TSE.
que não vai sair logo, vai demorar. Talvez a PEC da anistia, que também os salva dessa condenação ora suspensa, seja aprovada antes de qualquer decisão do TSE. Não sei qual a saída que será adotada pelo TSE, mas se anular o processo, esse juiz Érico precisa colocar o chapéu na cabeça e pedir para sair da Justiça Eleitoral, embora tenha trabalhado muito para lá chegar. O ministro Luiz Roberto Barroso assume, no início da tarde de hoje, a presidência do Supremo Tribunal Federal, substituindo a ministra Rosa Weber, que na próxima semana completa 75 anos de idade e é aposentada compulsoriamente, pois nenhum servidor público pode ficar como empregado no serviço público após completar 75 anos de idade. Ontem, Rosa Weber fez o seu discurso de despedida ao fim da sessão última que presidiu do Supremo Tribunal Federal. Ela, cujo equilíbrio das decisões é reconhecido por todos, fez um bom pronunciamento, ao fim do qual elogiou o trabalho da imprensa nacional, pediu desculpas por não ter sido mais acessível aos jornalistas que cobrem os trabalhos da Suprema Corte Nacional, mas reafirmou a importância do trabalho do bom jornalismo para a democracia nacional. Vamos ouvir parte do que disse a ministra Rosa Weber. E eis que chega ao fim mais um ciclo institucional nessa Suprema Corte, o da administração dessa casa sob a minha presidência. A terceira mulher a exercer esta alta função, precedida que fui pelas minhas queridas ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. Um novo ciclo está prestes a iniciar nesta casa, sob a presidência iluminada de Sua Excelência, que tenho certeza impulsionará essa Suprema Corte com seu dinamismo indefectível e competência incomparável no cumprimento da missão institucional, com enormes ganhos para o Brasil e para toda a sociedade. E contará com a companhia também brilhante e abençoada do ministro Luiz Edson Fachin. A cada ciclo que se fecha, mexem-se as pedras no tabuleiro. Mas a instituição sobrepaira, altaneira, em evolução e aperfeiçoamento constantes, no permanente renovar das esperanças. Esse ciclo que ora termina, embora mais breve do que de costume, fluiu entre primaveras e com enorme intensidade. Há 20 anos, ao assumir a presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o meu tribunal de origem, para o biênio, vejam bem, 2001 a 2003, eu já invocava os versos amazônicos de Tiago de Mello a dizer: não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. E o caminho, há muito aprendera com o espanhol Antônio Machado, como sempre repito, o caminho se faz ao andar, em versos que encontraram eco no nosso Mário Quintana, quando diz: são os passos que fazem o caminho. E assim, no exercício da magistratura, caminhei ao longo de quase 5 décadas, como Ulisses a retornar a Ítaca, para compreender o sentido da viagem, o sentido de ter Ítacas na vida, evocado no belo poema de Cavafis, de que mais do que o porto de destino,
importa a travessia. E eu, se mais e melhor não caminhei como gostaria de tê-lo feito, é porque há tanto me faltou engenho e arte. Mas o esforço, o empenho e a dedicação foram totais. Estejam certos. Muito bem. Ouvimos aí a ministra Rosa Weber. Muito bem. Ainda repercute no mundo político nacional a pressão feita por alguns deputados federais do PSD ao ministro Alexandre Padilha, o homem que distribuiu os cargos no governo federal. Isso foi na última terça-feira, antes de ontem, no Salão Nobre do Palácio do Planalto, após uma solenidade presidida pelo presidente Lula. E os deputados federais do PSD, uma boa parte, a quase totalidade desses deputados federais, pressionou o ministro Alexandre Padilha pela liberação do ato de nomeação do cearense Domingos Filho para presidente da FUNASA. E também os deputados pressionaram Padilha pela liberação de recursos para a saúde pública do Rio de Janeiro, na parte que é de responsabilidade do prefeito daquela importante cidade brasileira. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Os senadores aprovaram ontem um projeto de lei definindo o marco regulatório das terras indígenas, matéria já decidida pelo Supremo Tribunal Federal nesta semana. Coincidentemente, os senadores começaram a votar a matéria imediatamente após a decisão do Supremo Tribunal Federal. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O plenário do Senado aprovou nesta última quarta-feira o projeto que regulamenta os direitos originários indígenas sobre suas terras. Foram 43 votos a favor e 21 contrários, do ex-deputado Homero Pereira e relatado pelo senador Marcos Rogério, do PL. O projeto segue agora para a sanção da Presidência da República. A matéria foi aprovada nesta manhã pela Comissão de Constituição e Justiça e enviada ao plenário, onde foi aprovado um requerimento para o texto tramitar em regime de urgência. Entre os pontos principais, o texto só permite desmarcar novos territórios indígenas nos espaços que estavam ocupados por eles em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição Federal, tese jurídica que ficou conhecida como marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O projeto também prevê a exploração econômica das terras indígenas, inclusive em cooperação ou contratação de não indígenas. A celebração de contratos, nesses casos, dependerá da aprovação da comunidade, da manutenção da posse da terra e da garantia de que as atividades realizadas gerem benefício para toda essa comunidade. Na solenidade de posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal, diz que a decisão do Senado não foi uma afronta ao Supremo, mas realmente foi. Há dias, manifestações de senadores e deputados federais têm sido hostis em relação a decisões da Suprema Corte em temas que o Congresso Nacional entende ser de competência exclusiva dele. Algumas notícias em relação a esse tema, como se fosse algo de enfrentamento do Senado Federal e do Congresso Nacional ao Supremo Tribunal Federal.
E quero afirmar aqui com absoluta sinceridade, com toda franqueza, que absolutamente de nossa parte não há nenhum tipo de sentimento revanchista em relação à Suprema Corte do nosso país. Eu e Vossas Excelências são testemunhas, sempre defendi a autonomia e independência dos poderes e sempre defendi a importância da autonomia do Poder Judiciário brasileiro e o valor da nossa Suprema Corte. Hoje, inclusive, se despede a ministra Rosa Weber da presidência do Supremo, amanhã assume o ministro Luiz Roberto Barroso. Quero render a ambos as minhas homenagens, o meu mais absoluto respeito, de modo que nós não podemos permitir ou silenciar que se estabeleça algo que não é verdadeiro, que tenha sido de nossa parte algum tipo de revanchismo. É simplesmente o fato de que nós não podemos nos omitir daquilo que é o nosso dever, que é de legislar. A definição das normas e das leis de um país passam necessariamente pelo Congresso Nacional Brasileiro, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, num sistema de processo legislativo que envolve após o Executivo, no caso de projetos de lei de sanção ou de veto, e a declaração de inconstitucionalidade ou não e a aplicação desse direito nos casos concretos que são submetidos ao Judiciário tem, na última instância do Supremo Tribunal Federal, o seu dever, de fato, de reconhecer constitucionalidade e inconstitucionalidade, de julgar casos concretos. Evidentemente que nós respeitamos isso. E o que nós fazemos hoje é somente a afirmação legislativa em relação a um tema que vem sendo debatido ao longo de anos no Congresso Nacional e que precisou ser submetido nesse momento em função do que é a vontade da maioria, que é algo sagrado, senador Plínio Valério, numa casa legislativa. Muito bem. Muito bem. Aí é o senador Rodrigo Pacheco dizendo que não é uma vidita, mas do fato é. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson, olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o ex-presidente Jair Bolsonaro vem ao Ceará e participará do evento PL Mulher aqui em Fortaleza, que irá ocorrer na manhã de sábado. Até então, o anúncio do evento focava somente na ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e em parlamentares mulheres, que também devem participar desse encontro, marcado para acontecer em um buffet aqui em Fortaleza. Na tarde de ontem, quarta-feira, o deputado federal André Fernandes, Carmelo Neto e também o deputado federal Dr. Jaziel publicaram um vídeo ao lado do ex-presidente confirmando a vinda dele para o mesmo evento, e ele afirmou que amanhã, sexta-feira, irá fazer um encontro fechado, como ele denominou o Clube do Bolinha, e no sábado irá prestigiar as mulheres do PL. Outro destaque que temos é que Sargento Reginaldo quer debater a usina de dessalinização com a sociedade civil. O deputado apontou que sem internet não se consegue agendar consultas, que tudo funciona através da rede mundial de conexão. Não é fácil ficar sem internet para acessar sua rede social. Não é só isso. Imagine o Brasil um dia inteiro sem Pix, questionou o parlamentar. Protestos de deputados representando 22 frentes parlamentares contra decisões do Supremo. O STF negou o tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A ministra Rosa Weber deu prosseguimento a essa ação, que discute a descriminalização do aborto e, por fim, em agosto, a Corte acumulou 5 votos para afastar criminalização do porte da maconha para o consumo próprio. E temos que deputados federais defendem lei para regulamentar renovações de concessões de distribuidores de energia elétrica. A Enel, empresa privada do setor elétrico no Brasil, atua no Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Ceará. Dos 3 estados, a região com mais clientes é São Paulo, atualmente com 7,454 milhões de clientes, seguindo do Ceará com 3 milhões e Rio de Janeiro com 2 milhões.
Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos o principal destaque sobre Legislativo e Judiciário. A aprovação do marco temporal no Senado mostra que o Brasil é mais Congresso do que Supremo. A demarcação de terras indígenas, descriminalização de drogas e aborto. Tudo isso aqui no Estadão. Com os destaques do Globo, temos sobre vagas temporárias, que o comércio prevê maior contratação de fim de ano em uma década. Fatores como queda de inflação e juros favorecem consumo mais forte na temporada de compras. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que a ameaça da OCDE sobre o CARF, que Fernando Haddad cita, não ocorreu. O ministro da Fazenda diz que Clube dos Países Ricos poderia barrar o Brasil se o órgão não tivesse poder de decisão em conflitos tributários. E temos que ministros mais antigos têm gabinete na cobertura. Luiz Roberto Barroso assume como presidente na Corte nesta quinta-feira, como nós já mencionamos no início do nosso programa. Agora é o momento de fazermos mais um intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa. O ex-presidente Jair Bolsonaro está prometendo vir a Fortaleza amanhã para ter encontros políticos e acompanhar a mulher Michele Bolsonaro no encontro estadual de mulheres no próximo sábado. Vamos ouvi-lo. Olha aí, pessoal, estou aqui com o nosso 01, o presidente Bolsonaro, sexta e sábado, dia 29 e dia 30 de setembro, ele vai estar aí no nosso Ceará. E aí, presidente, expectativa? Na sexta-feira, a agenda é por conta de vocês, né? Isso. O Clube do Bolinha. E na sexta são as senhoras, as mulheres. Nós estaremos como espectadores lá. Não está previsto homem falar. É o dia das mulheres, porque nós sabemos da importância delas na política. Apelamos para que as mulheres venham candidatas a prefeitas, a vereadoras, para melhor o município e o Brasil ser gerado por elas. Então, todos estão convidados. Na sexta-feira o evento é com os homens, né? E no sábado com as mulheres. Então, sexta-feira, encontro com parlamentar, encontro com liderança. E sábado, dia 30, é o encontro do PL Mulher, às 10 horas da manhã, no Coliseu do La Maison. Vamos aprender com as mulheres. Vamos lá. Política. Valeu. Valeu, presidente. E o deputado estadual Carmelo Neto e o ex-presidente Jair Bolsonaro. A presença de Bolsonaro em Fortaleza vai deixar definida a chapa do partido que disputará a Prefeitura de Fortaleza no próximo ano. André Fernandes, candidato a prefeito, e Carmelo Neto, candidato a vice-prefeito. É uma chapa pura. Não há possibilidade de união, pelo menos até aqui, porque na política nada é impossível. Até aqui não há possibilidade de um entendimento do PL com o União Brasil, que seria reunir os políticos mais próximos aqui uns dos outros. União Brasil, do capitão Wagner. Então, a chapa pura do PL será com André Fernandes, candidato a prefeito, e Carmelo Neto a vice-prefeito. O candidato capitão Wagner terá que ser candidato sem o apoio dos bolsonaristas, com o que ele contou nas duas últimas eleições, na municipal e na última estadual. Estamos encerrando o nosso programa, agradecendo a honrosa audiência de todos os telespectadores e ouvintes, integrantes do nosso grupo da internet, prometendo estar de volta amanhã neste horário. Letícia. Também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los amanhã. Até lá!